Está começando o Sala de Debate e hoje o nosso assunto é um tanto polêmico, o aborto. E para falar sobre esse assunto temos aqui a advogada Lília Turcato e a doutora em psicologia Roberta Stubbs. Obrigado pela presença de vocês e o Sala de Debate está no ar. Voltamos com o Sala de Debate e vamos deixar nossas convidadas falar sua opinião a respeito do tão polêmico assunto. Lilian, qual é a sua opinião sobre o aborto? Boa noite a todos. Bom, em relação ao aborto, eu sou contra a prática do aborto. Primeiro, porque eu acredito que o aborto ele vai ferir um direito fundamental, que é o direito à vida, previsto na Constituição Federal. É claro que as pessoas que são a favor, elas citam principalmente o direito da escolha da mulher. Mas o direito da escolha é um direito de liberdade. Porém, esse direito de liberdade, ele não pode se sobrepujar ao direito à vida, que é o direito mais importante, mais caro da Constituição. E eu acredito, e inclusive os estudos dizem que o feto, ele é um ser com vida já, e por ter esta vida, ele não é um prolongamento da mulher. Ele é uma vida que tem seu próprio DNA, e então por isso eu acredito que a mulher não pode escolher sobre o direito à vida de um terceiro. Então, eu sou contra o aborto. E você, Roberta? Qual que é a sua opinião? Bem, perguntar se é contra ou a favor ao aborto, ninguém vai dizer que é a favor do aborto, justamente por ferir isso que ela acabou de se referir, que é ferir esse direito fundamental à vida, né? Mas eu acho válido a gente pensar essa questão, que direito fundamental é esse, e principalmente, quando nós falamos, é errado você falar sou a favor do aborto, mas sim, eu sou a favor da pró-escolha da mulher, eu sou pró-escolha e também sou a favor da descriminalização do aborto, com base praticamente no mesmo argumento, que é a vida. Esse direito fundamental à vida, sendo que a vida em questão é também a vida da mulher, não somente a vida desse feto, que querendo ou não, é ainda uma vida que está sendo gestada quase que num sentido abstrato, se formos pensar na concretude, na materialidade da vida que nós temos a partir do momento que nós nascemos até o final da nossa vida, vamos dizer assim. Lilian, ela traz a ideia da exposição da vida. Uhum. Você concorda? Então, sobre a questão do direito à vida, até que a Roberta colocou sobre o risco de vida, né? Nesse ponto, o nosso Código Penal permite, quando existir o risco de vida para a gestante, neste caso, o aborto é permitido pela nossa lei. Então, já é uma permissão legal. Então, quando existe o risco, no caso da vida da gestante, então nós estamos falando de direito à vida. E entre a escolha da vida do feto ou da vida da gestante, se preserva a vida da gestante, porque ela tem mais perspectiva de vida, ela já tem uma família, ela já tem uma história, ela provavelmente tem filhos, ou outros filhos, ou não, ou tem um pai, enfim, ela já está num contexto mais completo de vida, por isso se preserva a vida da gestante nesse caso. Então, é permitido por lei nesse caso. Eu gostaria de acrescentar o seguinte aspecto, assim, há uma série de pesquisas a nível tanto nacional quanto mundial que dizem que, por exemplo, em países onde o aborto é permitido, há um percentual de aborto que acontece anualmente. E nos países onde o aborto não é permitido, esse percentual é o mesmo. Ou seja, as mulheres, quando elas engravidam e de uma gravidez indesejada, elas irão sim tirar esse filho. Isso é uma questão que já está posta, porque há muito tempo a gente vem brigando pela liberdade da mulher de escolher sobre o seu próprio corpo, de ter essa autogestão, vamos dizer assim, em detrimento da opinião do Estado ou de outras instituições como a igreja. E a questão que se coloca é a seguinte: se o aborto ele será feito de qualquer maneira, quando a gente fala em vida, nós temos que considerar o seguinte aspecto: quem é que não tem direito a aborto no Brasil, por exemplo? Todos vão fazer o aborto caso seja a gravidez indesejada. E quem tem dinheiro vai para uma clínica particular. Quem não tem, que normalmente são as mulheres negras,
pobres e sem escolaridade, elas colocam sim a vida dela em risco. Então, se nós pensarmos direito à vida, eu acho muito importante pensar de que vida falamos. Né? Que vida é essa? É a vida do feto ou é a vida dessas mulheres que, independente de ter o aborto legalizado ou não, irão tirar o filho e vão colocar a vida em risco em procedimentos pouco seguros. Né? O índice maior de mortalidade são das negras, pobres e desinformadas em geral. Lilian, você concorda com essa igualdade das classes? Olha, eu concordo no seguinte sentido. A gente vê nos países desenvolvidos e nos países desenvolvidos uma situação bem melhor do que aqui. Porque a gente, quando fala em aborto, a gente começa a olhar para os países desenvolvidos e pegar eles de exemplo e falar, olha, tal país dá certo, tem que trazer para o Brasil. Só que a gente tem que lembrar que o Brasil é o Brasil. O Brasil não é um país hoje desenvolvido com uma mentalidade apropriada para receber o aborto. Porque, na verdade, o nosso país, ele precisa de políticas públicas de base. Saneamento, assistência social, educação. Isso tudo, se houvesse mais, de uma forma mais melhor, de uma forma mais aprimorada, a gente poderia falar em aborto. Porque o que acontece? Se a gente trazer hoje o aborto para o Brasil, legalizar o aborto da forma como nós temos a cultura do Brasil, nós vemos hoje que o SUS ele oferece todos os métodos contraceptivos gratuitamente. Se você olhar, se a pessoa que é carente, ela vai e ela busca esse método, ela busca o anticoncepcional, ela faz uso da camisinha, na maioria das vezes não. Por quê? Porque as pessoas, elas não se preocupam no momento, elas não têm essa cultura de se preocupar em se prevenir. Então, se a pessoa mais carente, ela não tem ainda essa cultura de usar o contraceptivo de uma forma correta, de uma forma eficaz, de uma forma prudente, se legalizar o aborto, o que vai acontecer é o seguinte, o aborto vai virar um método contraceptivo. Então, assim, eu vou fazer sexo e se eu engravidar, depois eu tiro, eu aborto, porque agora o aborto, o SUS oferece o aborto. Então, eu vejo que vai haver uma banalização da vida. Eu acho que esse é o principal ponto, a banalização da vida. A vida é um direito fundamental. A gestante, ela tem direito ao seu próprio corpo. Mas quando se fala de uma vida terceira que está sendo gerada dentro do seu útero, então ela vai decidir, eu não quero ter esse filho agora, não era o momento para mim, então se previna. Ou, se não se prevenir, ou se não quiser essa vida, doe para alguém. Tem tantas pessoas, tantas famílias necessitadas de uma criança que a receberiam de braços abertos. A adoção hoje é uma possibilidade, a adoção hoje no Brasil é uma realidade, né? Você pode até anonimamente doar uma criança. Enfim, essa criança vai para um lar, ela vai ter direito a viver com qualidade. Inclusive, a gente tem o exemplo daquele atleta que agora, ele no salto com varas ganhou a medalha de ouro. E uma entrevista recente que ele deu, ele falou que ele foi abandonado pela mãe dele. Né? E ele teve uma história difícil, pois se esse menino, com tantas poucas perspectivas de vida, vindo de uma família pobre, ele conseguiu chegar lá e ganhar o ouro, ele conseguiu vencer na vida, por que um filho de uma criança pobre não vai ter o direito de nascer? A mãe vai escolher por ele. Ele não pode ter direito de mostrar que ele vai ser diferente? Ele não pode ter o direito de mostrar que ele é pobre, mas ele pode vencer na vida? Ele pode mostrar que a sociedade, o meio que ele está não vai fazer determinar quem ele seja? Então, eu acho assim, muito pequeno você deixar na mão de uma mãe carente decidir se aquele filho vai viver ou não. Aquele filho tem o direito de viver. Depois, se ela não quiser, ela doa. Depois, se ela não quiser, ela vê o que ela vai fazer. Mas com aquela vida, eu acredito que ela não pode ter o direito de Deus, de dizer, não, você vai morrer. Porque eu acho que o Brasil não está preparado. O método contraceptivo, se for feito no Brasil do aborto, ele vai ser a primeira opção no caso de uma gravidez indesejada. Não vai ser o contraceptivo, não vai ser ali a camisinha, não vai ser nenhum outro, vai ser o aborto. Vai ser a primeira opção do Brasil. Bom, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Voltamos com Sala de Debate.
Agora há pouco a doutora Lília falou sobre a banalização do aborto. E aí, Roberta? Bem, é um tema, essa é uma questão que é posta mesmo correntemente nos debates, e sobre isso eu tenho algumas considerações. Quando a gente fala da banalização do aborto, está associada a essa ideia, então, de que no Brasil, por uma falta até de política pública, a gente vai, em um desrespeito à vida, a gente vai assumir o aborto como método contraceptivo. Primeiro que, se você for ver os relatos de mulheres, ninguém é a fim de fazer um aborto. Ninguém é a favor do aborto, como eu disse, né? A gente é a favor da liberdade de escolha. E aí, nesse aspecto, eu acho que existe uma questão fundamental que norteia o debate, que é o seguinte. Nós vivemos num estado, num país muito moralista, onde diversas instituições, como o Estado e principalmente a religião, elas influenciam em algumas questões que deveriam ser debatidas mais abertamente. Uma delas é a sexualidade e é o exercício da sexualidade, né? Então, quando a gente fala dentro de uma sociedade moralista, falar sobre sexo é sempre falado de maneira ou formatada ou com algumas restrições moralistas, onde, por mais que se fale, você fala pouco, né? Dentro desse contexto, o que eu acho? Isso acaba desdobrando numa semi-formação mesmo da população que, por mais que o SUS disponibilize métodos contraceptivos, eles não têm total conhecimento desses métodos contraceptivos. Ou todo mundo fica com vergonha de ir no postinho pegar uma camisinha, todo mundo tem vergonha de usar esses métodos e falar abertamente sobre eles, porque falar abertamente sobre sexo é proibido. Né? Então, fica muito difícil a gente pensar numa educação que forme pessoas que sejam conscientes sobre o seu próprio corpo dentro de um contexto social como esse. E aí, nesse contexto, a questão do aborto, ela acaba sendo discutida sobre esse mesmo parâmetro, como pecado, como algo que vai ferir uma certa religiosidade, sendo que, quando a gente fala da liberdade da mulher em optar ou não pelo aborto, e aí a gente pode discutir em que caso isso pode acontecer, a gente está falando de um direito universal que a mulher tem sobre o próprio corpo. E não é só liberdade, é dignidade em relação ao próprio corpo. Porque eu posso ter um filho indesejado e eu posso projetar nele a culpa e a minha infelicidade o resto da vida. Que vida que ambos iremos viver a partir de então? Né? Então, nesse sentido, eu acho que quando a gente fala de aborto, a gente está falando do direito que a mulher tem de decidir sobre o próprio corpo sem a tutela do Estado, sem a tutela da religião. Somente assim a gente vai sim ser capaz, inclusive, de pensar uma educação sexual sem moralismo, onde o aborto ele seja mais um aliado do que necessariamente algo a ser combatido. Porque se formos pensar mais em termos de dilema mesmo, quando a gente fala da questão do aborto, o grande dilema não é necessariamente a interrupção da gravidez, né? Mas sim o abandono das mulheres que irão necessariamente fazer esse aborto. Elas não terão assessoria depois, essas vidas estarão em risco de qualquer maneira, e essas vidas elas irão morrer. Então, de que vida falamos, mais uma vez, quando a gente fala de aborto, né? Não só da liberdade, essa liberdade ao bel prazer, mas é o direito à dignidade, é o direito de conhecimento ao próprio corpo e de escolha do seu momento de vida, se você quer ou não ser mãe, se você quer estabelecer uma família, porque em termos de um pensamento tradicional, o que se entende, né? Quando a gente fala em sexualidade, a gente associa a sexualidade à reprodução. A gente não associa a sexualidade à liberdade, ao prazer, ao desejo, principalmente quando a gente fala do corpo feminino. Né? Então, dentro desse contexto, essa associação somente com a proibição e com o pecado acaba repercutindo, então, nessa proibição do aborto e nesse alto índice de mortes de mulheres anualmente no Brasil e no mundo. Segundo as estatísticas do DataSUS, do Ministério da Saúde do Brasil, de 1996 a 2012, mais de 1.000 mulheres morreram em decorrência de todos os tipos de aborto, sejam abortamentos espontâneos ou induzidos legais ou ilegais. Temos uma pergunta da Yara Ambrosio, 25 anos. A mulher tem o direito de abortar
porque tem o direito ao próprio corpo? Lilian. Então, respondendo essa pergunta e já rebatendo as alegações da colega. Eu entendo o seguinte, de que o direito ao próprio corpo a mulher tem, ela não tem direito a um corpo de um terceiro. Esse bebê, ele não é o corpo dela, não é um prolongamento do corpo dela. Existe hoje uma campanha, né, do aborto, a favor do aborto, que ela diz assim, meu corpo, minhas regras. Eu acho, o seu corpo, as suas regras, mas esse bebê que está dentro de você não é o seu corpo. Ele é um outro indivíduo, é um outro ser dotado de alma, é um ser que dentro da barriga ele já ouve sons, ele já tem memórias, ele já sente muitas coisas. Então, eu acredito que nessa questão aí, se a mulher ela tem direito ao próprio corpo, tem direito ao próprio corpo, mas não a abortar, porque o aborto é contra uma terceira pessoa, não contra você. Não contra o seu próprio corpo, contra uma terceira pessoa. E nessa questão, tem que ser preservado o direito à vida de um terceiro. Ele deve ter o direito também de escolher. Se ela tem o direito de escolher, assim, eu quero ter ou eu não quero ter. Então, ele também tem direito de escolher, eu quero viver ou eu não quero viver. Então, eu não acredito que esse direito possa ser terceirizado, né? Então, eu acho que a mulher, ela tem direito ao seu corpo, tem direito a usar contraceptivos, até a colega disse a respeito de que a mulher às vezes não quer naquele momento um filho. Concordo, mas se ela não quer, ela tem que se prevenir. Tomar os métodos contraceptivos de anticoncepcional ou usar outra coisa, mas não esperar chegar a ter uma gravidez para daí decidir se ela quer matar um filho ou não. Isso eu não concordo. Bem, eu acho que a questão que se coloca aí, pessoalmente e com base em estudos, principalmente estudos feministas e estudos de gênero, né, é que a mulher tem sim direito ao próprio corpo. Isso parece, às vezes, uma chamada individualista, que é essa sociedade que a gente vive, né, esse exercício da liberdade, passando por cima de outra vida, mas não é essa a questão que se coloca. Por quê? Nós vivemos num contexto machista e opressor, isso eu digo, historicamente já foi maior, e hoje a gente ainda vê essa sobrevida do machismo, onde ou o Estado, ou a religião, ou instituições normalmente masculinas, elas advogam sobre o corpo da mulher. Né? Na arte, é o homem que desenhou durante anos, retratou o corpo da mulher, por exemplo. Então, há um pressuposto, um subentendido naturalizado de que a mulher não tem esse direito de escolha. E esse direito ela tem sim, porém, lhe é negado por um vasto histórico machista que retira esse direito e coloca esse direito na mão do Estado ou da Igreja. Sobre esse aspecto, é importante a gente pensar um reverso da moeda aí também, porque a responsabilização, por exemplo, do filho cai sempre sobre a mãe e não sobre o pai. Isso é um elemento importante para a gente considerar essa liberdade ou não sobre o seu corpo, porque o homem ele exerce uma liberdade exacerbada sobre o seu próprio corpo há muito tempo. E uma liberdade a ponto de, inclusive, cometer abortos metafóricos, que seria o abandono da família, o abandono da criança, a negação dessa criança também. Então, sobre a mulher, como ela já está inserida nesse histórico machista, né, milenar, lhe é retirado esse direito e quando ela briga por esse direito, é posto como algo polêmico, por exemplo. Se nós pegarmos o exemplo da França, o aborto lá é legalizado e ele pode ser realizado, por exemplo, em qualquer fase da gestação. Em vários outros países, esse aborto ele pode ser realizado até a 12ª semana, 24ª semana. Então, há várias negociações aí. E no Brasil, ele não pode ser realizado em nenhum momento. Então, é uma questão de liberdade sobre o seu próprio corpo? E é uma liberdade que nós devemos aprender a exercê-la, não enquanto individualismo, eu faço o que eu quero, eu posso tirar e pôr aqui, fazer da minha vida ou da vida de terceiro, e que não é essa questão, é uma questão de liberdade, de dignidade e de recuperação de um direito que nos foi roubado e que é sempre delegado a uma outra pessoa decidir por nós. Essa é uma briga feminista que a gente compra ela há muito tempo e que ela reflete na questão do aborto, onde a mulher ela é fadada a ter um filho, mesmo em condições, por exemplo, de violência sexual. Se nós pegarmos
as novas discussões sobre a lei no Brasil, há toda uma bancada no Congresso reacionária que tem buscado, inclusive, tirar o direito da mulher do aborto quando em situações de violência sexual, por exemplo. Né? E isso é uma questão de extrema violência. Ao mesmo tempo que se diz a favor da vida, ele está roubando o direito dessa pessoa viver com alegria e com potência por conta de uma imposição social carregada de uma perspectiva religiosa que dota, por exemplo, um feto de alma. Como se a alma daquela mulher pudesse ser totalmente esvaziada e sugada nessa gestação, porque essa alma não é importante, essa vida não é importante. Para a sociedade na qual nós vivemos, a vida da mulher é menos importante que a vida do homem. Me permite. Só fazendo uma correção, o Brasil ele tem exceções à não prática do aborto, à criminalização do aborto. O aborto é permitido em alguns casos. Caso de risco de vida para gestante, caso de estupro e caso de anencefalia. É permitido o aborto. Então, não é que não é permitido em nenhum caso. Existem casos extremos, que são esses casos que eu acabei de falar. Esses casos é permitido o aborto. Então, é isso. Temos mais uma pergunta. Não será mais justo legalizar o aborto de uma forma geral e não em alguns casos específicos? Essa pergunta é da Débora Alves, 22 anos. Pode ser você. Então, eu acabei de dizer isso. Alguns casos específicos é legalizado o aborto. Não seria mais justo legalizar de uma vez o aborto? Eu acredito que não, exatamente porque nessa condição que nós temos de despreparo, se legalizar e deixar ao bel prazer de cada um escolher se quer abortar ou não, então a pessoa, hoje ela não usa o contraceptivo, amanhã ela decide que ela não quer ter aquele filho, e aí a primeira opção dela vai ser abortar. Ela não toma nenhuma outra precaução, ela não faz mais nada e ela decide abortar. Então eu acredito que o Brasil não tem cultura de educação, porque se ele nem usa o contraceptivo básico, então o Brasil nesse momento não tem condição de receber uma lei como essa, porque essa lei ela vai ser perigosa. Ela vai se tornar uma arbitrariedade na mão de muitas mulheres, que vão praticar, sim, crimes, porque vão estar tirando uma vida, porque não vão estar decidindo de uma forma coerente, de uma forma consciente, porque simplesmente elas vão resolver que não querem ter aquela criança. E aí vão fazer o aborto. Enquanto que, se decidir que não quer ter, eu acredito que isso é um direito da pessoa. Não quero criar essa criança. Então, não quer criar, doe. Faça a adoção, a ponte da adoção, que isso será, com certeza, muito melhor para a criança, que terá toda a condição e todo o direito à vida e de se desenvolver e de ter a sua própria história. Roberto, você concorda com a questão de não aborto e sim adoção? Olha, a adoção no Brasil é uma coisa bem problemática também, né? Eu vou voltar algumas questões para poder responder isso, porque já é visível que a minha opinião é que eu acho que o mais correto seria legalizar todos os abortos, vamos dizer assim, né? Pautado nessa liberdade de escolha aí. Até porque, se a gente parte do princípio, então, né, de preservação da vida, e eu volto a perguntar de que vida falamos, né, a vida de um feto ou a vida de uma mulher que está numa situação muitas vezes indesejada, eu acho que a questão que se coloca, que subjaz esse tema também, por que num país como o Brasil, quando a gente fala de algumas leis básicas, como o direito à vida, num sentido mais pleno e amplo, menos moralista, a gente acha que o país está despreparado para isso, né? Eu penso que isso é um pouco, de certo modo, hipócrita, porque quando a gente fala que o Brasil está despreparado para isso e vem com uma medida judicial, uma lei que reforça esse despreparo, ele traz junto uma ideia de que ele não quer se transformar e de que ele não quer evoluir. Ele prefere manter as coisas como estão, colocar mecanismos de controle e de disciplina, de culpabilização e de responsabilização, que é o que costuma acontecer, para tirar essa liberdade de escolha, essa possibilidade de uma escolha mais consciente,
né, desse maior conhecimento sobre aquilo que está acontecendo sobre o seu corpo e o destino que você vai dar à sua vida e à vida de uma segunda pessoa, né? Então, nesse sentido, eu acho, por exemplo, que esse argumento que diz você tem um filho e coloque para adoção depois, ele reforça essa ideia do abandono da vida. Porque a gente sabe que no Brasil, mesmo o sofrimento das crianças adotadas no Brasil, eu como psicóloga, eu já tive algumas experiências nesse sentido, de conhecer instituições que trabalham com isso. As crianças no Brasil, por exemplo, elas podem ser devolvidas várias vezes. Isso gera sequelas emocionais, baixa autoestima, que pode ser assim, catastrófico na vida daquela pessoa. É claro que aquela criança pode ser um campeão olímpico, tomara que sim. É essa a nossa torcida. Mas a gente sabe que num contexto de dificuldade não é isso que acontece. Se uma é campeã olímpica, a gente tem 100 pessoas que ou foram para a criminalidade, ou sofrem, ou não conseguem fazer uma família por questões psicológicas muito graves, tanto os filhos quanto as mães e as famílias. Então eu acho que essa não é uma solução, tampouco um argumento. E acho sim que o mais correto seria possibilitar que todos tivessem a chance de fazer um aborto com dignidade, porque nós estamos num contexto onde os avanços em discussões, os avanços do pensamento propriamente dito, eles já caminham para essa liberdade. Então ela já está posta em prática, mesmo sem leis que suportem esse tipo de procedimento. Essa é a minha opinião. Só um adendo a essa situação da adoção, né? Inclusive a adoção, eu lido muitas vezes também com ela por conta da profissão. Mas se pudéssemos aqui chamar uma criança adotada e perguntar, você preferia ser adotada ou você preferia ter sido abortada? Eu acho que essa questão, quando a gente fala de um terceiro que foi adotado, eles acham que era melhor que ele não tivesse nascido, porque a adoção é triste. De repente, ele acha que ele queria ter uma chance. E eu acho que essa chance é que não pode ser negada ao feto. Porque entre você dizer o que você acha que vai acontecer com aquela vida e as possibilidades ruins que aquela criança vai ter ao nascer, eu acho que o mais importante é deixar ela nascer e ela escolher. Porque se existe o direito de escolha da mulher, do seu próprio corpo, existe o direito do feto também de escolher da sua própria história. Então, se o feto tiver a sua vida interrompida e ele não nascer, ele não vai ter direito a escolher nada. Então, eu acho que essa escolha da mulher, nesse sentido de escolher não ter o bebê, eu acho que é muito egoísta. Você só pensa em você e você não pensa na criança. Não importa o que vai acontecer no futuro, como seria essa criança, se ela teria o direito a ter a sua própria história, a escrever a sua própria vida, não. Eu quero decidir sobre a vida de uma criança porque agora eu não quero ter filho, não é o momento para mim, ou eu não estou feliz nessa situação. Então, eu acho que é muito egoísta, muito cômodo, e eu acho, sim, que falta cultura para o Brasil. Eu acho que o Brasil não está pronto, por quê? Se a mulher não tem cultura para usar um contraceptivo, de tomar uma pílula, de pedir para o parceiro usar uma camisinha, a mulher vai ter cultura suficiente para decidir sobre o direito à vida de uma terceira pessoa? Eu acho difícil isso acontecer. Eu acho que existe a necessidade aí de começar pela base, fazer educação sexual com as crianças, educação de realmente de colocar, incutir desde pequeno uma educação para a vida, para melhorar tanto a assistência social quanto as políticas públicas, e aí sim no futuro, quem sabe, a gente voltar a debater essa questão. Mas eu acho que hoje é inviável para o Brasil. Bom, estamos apresentando Sala de Debate e vamos para um rápido intervalo. Já voltamos. Voltamos com Sala de Debate. Roberta, suas considerações. Bem, eu acho que a gente abordou bastante temas aqui, né? Mas eu vou fazer duas pontuações. A primeira é que, só para enfatizar o quanto essa discussão está pautada e mediada por um certo moralismo, que prejudica muito o avanço da discussão, que mesmo em situações onde o aborto é legal,
ele sofre um preconceito. Então, mesmo as pessoas em caso de violência, por exemplo, que têm o direito a fazer o aborto, a gente pode dizer que o aborto ele é semi-clandestino no Brasil, porque elas desconhecem, em termos de políticas públicas, inclusive, que existem hospitais especializados para fazer esses abortos. A gente não tem essa informação, a população em geral não tem essa informação. E muitas vezes, em geral, elas são desrespeitadas, maltratadas, mesmo em se tratando de um direito fundamental à vida, né? E aí, para finalizar, eu recupero minha fala lá do início, onde, de acordo com uma série de pesquisas e uma série de números mundiais, países onde o aborto é permitido, é o mesmo índice de aborto onde países onde o aborto não é permitido. Ou seja, se nós permitirmos o aborto no Brasil, isso não significa que o número de abortos irá aumentar. Isso é uma suposição baseada no medo de que isso aconteça e que abale esse moralismo que organiza a nossa sociedade. Então, nesse sentido, retomando a questão, o argumento do direito à vida, se esse índice é o mesmo onde o país é legalizado ou onde não é legalizado, nós devemos pensar no seguinte: num país onde não é legalizado, é o mesmo número de fetos que morrem, porém, é um número muito maior de mulheres que morrem. E volto a dizer, mulheres, em sua maioria, negras, pobres e sem informação, porque no Brasil, quem tem dinheiro tem bom atendimento, mesmo que clandestino. E você, Lilian, quais são suas considerações? Bom, é importante dizer aqui, é algo que ainda não foi dito, que nos casos em que o aborto ele é praticado, existe também um risco para a mulher. Mesmo o aborto legalizado, mesmo o aborto feito dentro de clínicas, mesmo se o aborto fosse legalizado, vamos hipotetizar a situação. Existem 3 situações que é constatado que a mulher que pratica o aborto pode sofrer. Primeiro, danos psicológicos, ter problemas psicológicos futuros. Segundo, ter um aborto natural em futuras gestações, isso é possível que aconteça por conta desse aborto feito. E terceiro, desenvolver câncer e outras doenças. Então, são riscos do aborto. Então, é importante que olhe-se para o aborto não só com não sei se eu posso usar essa palavra, mas se a gente pudesse usar benefícios, mas também as coisas ruins que o aborto pode trazer. Então, é importante essa visão também do aborto. E outra coisa que eu gostaria de falar é a respeito ainda da questão do Brasil, né, da cultura, como a colega disse aí, que aqui no Brasil a gente ainda não, as pessoas ainda, elas não sabem, por exemplo, que em alguns casos que o estupro, no caso de estupro, o aborto é permitido. Então veja, se o Brasil não faz nem essa parte de informar a população de quais são os casos de aborto permitido, de trazer essa informação de uma forma mais pública, de uma forma mais democrática, de uma forma mais sintática. Imagine se a gente chega a legalizar uma lei como essa. Porque falta o básico, falta informar, falta o básico de educar. Então, eu acho que existem outros passos a serem dados agora, antes de se legalizar uma lei como essa. Existem passos mais básicos, mais importantes e que serão, então, um avanço para a sociedade, para se preparar uma sociedade para um futuro. Então, eu acho que, diante da nossa atual situação, sou contra a legalização do aborto, sou contra a prática do aborto e quero, sim, deixar essa mensagem, sim, de que eu acredito que você preservar um feto, alguém que está dentro do seu útero, é um ato de amor também. É um ato também de preservação da vida e de pensar nas futuras gerações. Bom, o Sala de Debate fica por aqui. Quero agradecer a presença da doutora Lilian e da doutora Roberta. Muito obrigado, viu?